Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos e hoje vamos aprender aqui no nosso programa, vamos aprender um pouco mais sobre doenças de pele. É o tema desta edição do assunto do dia porque, afinal de contas, uma pele bonita e bem cuidada, ela causa boa impressão à primeira vista, não é verdade? Olha só, mas por outro lado, uma doença de pele, além do desconforto físico para quem sofre dela, afeta também a autoestima e pode causar uma impressão errada de que a pessoa é descuidada. Pode também provocar preconceito por desconhecimento. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela protege o nosso corpo contra bactérias e vírus, além de ter o papel de regular a temperatura corporal. Várias doenças de pele que irritam, obstruem ou inflamam pode causar sintomas como vermelhidão, inchaço, queimação e coceira. Será que tem como prevenir esses incômodos? A gente vai saber com a ajuda dos convidados de hoje que já estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar com o Dr. Sérgio Paulo. Dr. Sérgio, ele é dermatologista e professor de dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Márcia Lucena. Doutora Márcia é cirurgiã oncológica. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento tem uma matéria especial sobre o tema. Preste muita atenção às seguintes informações. Confira! Lesões avermelhadas que descamam e atingem principalmente as áreas do cotovelo, joelhos, costas, palmas das mãos, planta dos pés e couro cabeludo. A psoríase, além de mexer com a aparência do paciente, pode afetar também o psicológico dele. A psoríase ela pode ser uma doença muito estigmatizante para o paciente. Porque, claro, existem formas leves, localizadas, como também podem existir formas mais generalizadas, mais extensas, que não dá para o paciente esconder. Apesar de não ser uma doença contagiosa, muitas vezes os pacientes ficam constrangidos e isso afeta a autoestima do paciente e a sua qualidade de vida. As causas da psoríase são desconhecidas, mas o que se sabe é que fatores como a genética e o sistema imunológico do paciente podem influenciar o seu surgimento. O que a gente sabe é que tem a ver com o sistema imunológico do paciente, que ele está hiperreativo, ele está produzindo essas lesões na pele do paciente sem uma causa muito óbvia. Tem a genética que influencia também fatores genéticos e fatores emocionais. Então, a psoríase está muito ligada ao estresse. Então, ao acontecer um evento mais importante na vida do paciente, um falecimento ou estresse no trabalho, isso vai com certeza piorar as lesões de pele. O diagnóstico do problema é feito de maneira simples no consultório dermatológico. A gente tem as lesões características em locais característicos. Com isso, damos o diagnóstico com certa facilidade clinicamente, isso apenas no exame clínico. É importante esclarecer que a psoríase não tem cura, mas tem tratamento. O controle da doença de pele é feito de acordo com o tipo do problema. Pacientes que têm a psoríase localizada, por exemplo, muitos pacientes apresentam só uma descamaçãozinha no cotovelo ou só a lesão do couro cabeludo. Aí a gente vai utilizar tratamentos tópicos, que são cremes e pomadas aplicados localmente na lesão, seja na forma de cremes e pomadas ou até de shampoo, quando é no couro cabeludo. E com isso conseguimos controlar a doença daquele paciente. Já outros pacientes que fazem uma doença mais generalizada, mais extensa, que o tratamento tópico não vai responder tão bem sozinho, precisamos lançar mão de tratamentos sistêmicos. Então, tratamentos sistêmicos geralmente são com medicações à base de comprimidos ou até de injeções. A dermatologista alerta para os perigos da automedicação e reforça que outras doenças podem aparecer quando o paciente usa remédio por conta própria. Nem toda lesão que é vermelha e que tem descamação é psoríase. Então, é muito comum, por exemplo, os eczemas, que são diagnósticos diferenciais, como a dermatite atópica, que é uma doença alérgica e que se manifesta também com vermelhidão e descamação. Mas para o dermatologista é diferente a clínica. Então, é importante procurar um especialista, primeiro para o diagnóstico correto e depois para um tratamento também mais adequado.
Com certeza, nada substitui a procura por um especialista na área, independente da doença de pele. A gente falou, né, na reportagem sobre a psoríase, porque hoje é Dia Mundial da Psoríase e daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre esse problema na pele e vários outros com a ajuda dos convidados que já estão aqui no nosso estúdio. Mas a partir deste momento, a gente abre o espaço do assunto do dia para você participar aqui com a gente. Vamos construir juntos esta edição do programa? A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete do dia. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando e queremos saber de você hoje o seguinte: você costuma usar produtos caseiros para tratar problemas na pele? Você tem esse hábito, sim ou não? Liga para a gente, participa. Você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, por exemplo, 99209-4819, 99209-4819. No WhatsApp, você escreve sua mensagem que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir com a gente através da nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Você acessa a nossa fanpage, deixa a sua pergunta, seu depoimento sobre o assunto. Daqui a pouquinho vamos ler aqui ao vivo. Você não pode ligar hoje. Hoje só WhatsApp e fanpage. 99209-4819 é para você escrever sua mensagem e mandar para a gente. Daqui a pouquinho a gente lê e tem o maior prazer em responder a sua pergunta, ok? Então vamos falar agora sobre outro problema que afeta a pele, é o câncer de pele. E é o que tem a maior incidência aqui no nosso país. Para se ter uma ideia, esse tipo de doença responde por 33% de todos os diagnósticos da doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada ano cerca de 180 mil novos casos são registrados aqui no Brasil. A doença ela é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. E existem 3 tipos de câncer de pele que daqui a pouquinho a gente vai aprender aqui com os nossos convidados. Primeiro quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Primeiro as damas, doutora Márcia Lucena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Waldson. O prazer é meu estar aqui discutindo um tema de tanta importância. Também queria dar boas-vindas ao doutor Sérgio Paulo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado. É um momento que eu nunca deixo de vir, porque o conhecimento da população é fundamental no controle da doença. A população precisa se prevenir dessas complicações que podem afetar a pele. A gente mostrou uma matéria sobre a psoríase, falamos também sobre o câncer de pele. E falamos, doutor, e destacamos que a pele é o maior órgão do nosso corpo e tem várias funções, né, doutor? Realmente, a pele é o órgão maior que temos, né? E, obviamente, está exposto a todos os fatores cancerígenos, por exemplo, principalmente o sol, né, na indução do câncer de pele, que é o tumor mais frequente do nosso organismo. Falamos que tem vários tipos de câncer, né, que é uma doença muito significativa, mais de 180 mil diagnósticos a cada ano aqui no nosso país. É porque a população não tem se preocupado com a prevenção da doença, doutora? Ou tem outros fatores? Exatamente. Tem, acho que a falta de informação. É por isso que é tão importante ter um programa, ter uma informação, chegar até a população, realmente a informação de que os raios solares, a radiação ultravioleta, realmente, ela precisa ser prevenida. O contato com a pele é prejudicial. Em alguns horários, em algumas recomendações, o uso de protetor solar. Então, esse tipo de informação, quando chega, a gente consegue prevenir o câncer. E essa prevenção deve começar a partir de que momento? Só na fase adulta, onde eu tenho mais responsabilidade, sei das obrigações que eu tenho, né? E já coloco aí a prevenção como prioridade na minha vida, ou desde a infância, né? A criança tem que ser educada para se prevenir contra o câncer e várias outras doenças da pele. A recomendação, principalmente desde a infância. A radiação ela tem efeito cumulativo. Geralmente a incidência ocorre a partir de 50 anos, justamente porque a pessoa teve uma exposição aos raios ultravioleta justamente durante a vida toda. Então é importante que tenha essa prevenção desde a infância. É muito importante, completando o que a doutora Márcia está dizendo, que a proteção, o uso de filtro solar
e de todas as medidas, como roupas especiais contendo filtro solar, chapéu, boné, uso de... Em qualquer momento você está se protegendo, deve ser iniciado, por exemplo, o filtro solar a partir dos 6 meses de idade. O exemplo é que as pessoas que se protegem do sol nos 18 primeiros anos de vida têm 78% menos chance de desenvolver câncer de pele na vida adulta. Então é tudo na infância, não só a educação, né, que a gente fala tanto, mas essa é a idade crítica, são os primeiros anos e que se deve se usar não apenas quando você está exposto diretamente. As pessoas têm a ideia de que quando está numa praia, numa piscina, é quando está sendo agredido pelo sol. O dia a dia, dentro de um carro, a radiação solar, ela está ali com você. Então, independente da exposição direta, essa proteção deve ser diária, principalmente de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, quando incide a maior quantidade de raio ultravioleta B, que são os principais raios cancerígenos. E é um efeito acumulativo, doutora? No caso, o doutor falou da importância de até os 18 anos ter, né, esse cuidado em se proteger para evitar o câncer mais à frente, porque antes disso não se tem casos registrados de doença em pessoas menores de 18 anos ou não é assim necessariamente? Não necessariamente, tem casos sim. São mais raros, mas exatamente existem casos em pacientes mais jovens, até em crianças que desenvolvem. E quando tem nessa faixa etária mais jovem, geralmente também tem um fator hereditário associado. Porque o raio solar, a incidência do raio solar na pele é um fator causal, mas também existem outros fatores que também causam o câncer de pele. A gente falou aqui, né, alguns pontos, vou até ler para explicar para quem está em casa, dos principais sintomas que podem aparecer na nossa pele. Vermelhidão, inchaço, queimação e coceira. São sintomas comuns a várias doenças que afetam a nossa pele, né, doutor? A gente tem uma imagem aqui pontuando as principais doenças que podem afetar a nossa pele e a gente fala um pouquinho sobre essas doenças, doutor. O melasma está aqui no topo da nossa lista. Também o melasma, o que seria? Uma lesão mais grave, menos grave? Vai causar coceira, inchaço ou não? Primeira doença de pele, vamos mostrar para quem está em casa e o senhor pode ficar à vontade para nos ajudar a entender. Bom, é uma queixa muito frequente, praticamente acomete 90% do sexo feminino. E tem 3 fatores principais: o fator genético, predisposição, né? O fator solar, aquele que eu disse, não só a exposição direta, mas a claridade, porque na claridade você tem o tipo de radiação ultravioleta A, que ela atravessa vidro de casa, do carro. Então, esse fator. E o fator hormonal, que dá mais na mulher, dá mais na gravidez, dá mais na mulher que toma anticonceptivo. Então são esses 3 fatores: a predisposição genética, o sol e o fator hormonal. E que 90% afeta as mulheres e realmente as incomoda muito esse aspecto antiestético na face. Né? Esse melasma seria uma ferida, seria um vermelhidão ali na pele? Seria uma mancha, geralmente no centro da face, mas pode também acometer os membros superiores, ou seja, áreas expostas ao sol. Na face é bem mais fácil de tratar porque esse pigmento é devido à produção exagerada da melanina. É um pigmento que nós temos na pele. Então, principalmente na face, mas às vezes também na face externa de antebraço, braços, a parte externa aqui do tórax e simplesmente mancha sem inflamação, mancha escura. Mas não tem nenhuma relação, né, doutora, com o melanoma, não? Não. Que a gente ouve falar do câncer, melanoma e não melanoma. O melasma não tem nenhuma relação, não são tem doenças perigo. distintas, não tem nenhuma relação com melanoma. O que é que seria, né, melanoma e não melanoma, que a gente ouve muito falar quando se fala em câncer de pele? Câncer de pele a gente classifica, geralmente é o câncer mais incidente no mundo, e a gente classifica em melanoma e não melanoma. O não melanoma são tumores, carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E o melanoma é outro tipo de tumor porque ele está associado à célula melanocítica, a célula que dá a coloração da pele. Então são 2 tipos de cânceres que a gente classifica até para poder tratar e diagnosticar também a doença. Vamos seguir aqui com outra doença comum na pele que incomoda muita gente, principalmente no começo ali da adolescência, doutor. A acne. Tem como prevenir a acne ou não? Não tem como prevenir, mas você pode atuar precocemente no tratamento da acne, né? Então, ele se compõe geralmente, se localiza na face
e no tórax, na parte superior do tórax. E começa com os chamados cravos, que a gente chama de comedões. E esses comedões nada mais é do que o acúmulo do excesso de gordura, de sebo, produzido pela glândula sebácea por estímulo hormonal que se inicia a partir da adolescência. Num tratado, esses cravos, conhecidos como comedões, evoluem para lesões inflamatórias, pápulas, pústulas, lesões mais profundas como os abscessos, que é preocupante pelo risco de deixar cicatrizes definitivamente. E hoje, no início, se você trata a acne no início, principalmente um grande medicamento que foi lançado em 1982 nos Estados Unidos, que é a isotretinoína, conhecido pela população como Roacutan, é possível você controlar totalmente a acne. Infelizmente, foi criado grandes conceitos errados da população, grandes receios sem necessidade sobre esse grande medicamento, a isotretinoína, que revolucionou o tratamento da acne. As pessoas que já quando têm as lesões inflamatórias, não só os comedões, mas as pápulas, pústulas, é o momento de ser introduzida a isotretinoína. Um tratamento em média de 6 meses resolve o problema, poupando o adolescente, principalmente as moças, que começa mais cedo e termina mais tarde, das sequelas, que são as cicatrizes, que são bastante antiestéticas para essa população. Nesse processo inflamatório, não corre risco também daquela lesão, né, que foi deixada ali. As pessoas às vezes estouram essa acne, né, fica uma lesão, tem o processo inflamatório, mas não corre o risco de virar um câncer, aquela inflamação. De modo algum, né, doutor? Não, de modo algum, também não tem relação. Não tem esse risco, não. O que a gente orienta também em relação ao filtro solar, né, doutor Sérgio, que tenha cuidado na escolha do filtro solar para não ter alteração de oleosidade de pele e facilitar também a formação de acne, né? Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema. Hoje estamos falando aqui no nosso programa sobre doenças da pele, doenças que afetam o maior órgão do nosso corpo. E a gente vai a partir deste momento com a Tânia Silva saber o que é notícia na internet. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é o da revista Abril, as doenças de pele que mais abalam o bem-estar. Um estudo liderado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, analisou registros hospitalares de mais de 4.000 pesquisas publicadas entre 1980 e 2013 ao redor do mundo. De acordo com a médica e autora desse estudo, Kate Karen Kenny, entre os principais incômodos que os problemas dermatológicos podem causar estão a dor, deformidade e impacto psicológico. Já os problemas de pele que mais causam impacto no dia a dia da população são, segundo o estudo, dermatite, acne, urticária e psoríase. Agora a gente volta ao estúdio para conversar mais sobre esse assunto. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente segue falando um pouco mais sobre esses problemas que podem afetar, sim, a autoestima, né, o dia a dia das pessoas. No bloco anterior aqui do nosso programa, a gente conferiu uma tela com as principais doenças que afetam a nossa pele. Os convidados estão nos ajudando, né, a entender melhor sobre prevenção e sobre o que fazer, né, em caso de algum problema desse na pele. Fechamos o bloco falando sobre acne, o anterior, e agora a gente começa a falar sobre dermatite. Que classificação é essa? Que doença é essa? Eu pensava, doutor, que tudo que atingia a nossa pele se falava-se que era dermatite, mas não é? Tem alguma explicação para esse tópico aqui? É uma doença muito comum que afeta a pele? A dermatite significa inflamação da pele, né? A escola inglesa chama dermatite, os americanos eczema. Eczema significa ebulição, a pele que tem bolhas e inflamação. Mas isso é um termo muito genérico, muito impreciso. A dermatite, essa inflamação da pele, tem várias causas. Causas endógenas e causas exógenas, de influência ambiental. Nós temos, por exemplo, a dermatite de contato, ou seja, que é consequência ao contato da pele com alguma substância que gere inflamação, gere um processo alérgico.
É muito comum, por exemplo, as donas de casa que trabalham, que manuseiam sabões, detergentes, desenvolver dermatite de contato. E está relacionado muito à ocupação, à exposição a cosméticos, por exemplo, na face, principalmente cosméticos, nas mãos, a ocupação. E medicamentos é uma coisa muito frequente, a automedicação da população e o uso de medicamentos indiscriminadamente orientados por balconistas de farmácia. Eu gostaria de salientar o sulfato de neomicina. Esse é campeão usado em cremes ou pomadas na indução de eczema, que é a inflamação da pele, a pele fica vermelha e associada a intensa coceira. Temos também outros tipos de dermatite que tem uma predisposição da pessoa. A dermatite seborreica, por exemplo, muito frequente, acomete 3% da população e 80% dos aidéticos, por exemplo. A seborreica seria a caspa, doutor? A caspa, né? Caspa é um dos componentes, escama, né? Sem inflamação. No couro cabeludo você tem a descamação, a caspa, sem estar abaixo dela o eritema. E a dermatite seborreica predomina nas áreas mais oleosas da pele, como na face, no centro da face, aqui sulcos, aqui na face anterior do tórax, nas costas e nas dobras. Então é uma coisa, coça pouco, né? Mas é motivo de muito desconfortável, as pessoas incomodam muito e é muito frequente. Nós temos também a dermatite atópica. Essa, ao contrário da dermatite seborreica, tem muita coceira e aí tem um lado muito genético, hereditário. Antigamente, 3, 4% da população. Com a industrialização, com o país se tornando um país essencialmente industrializado, as pessoas morando menos no campo, as influências ambientais aumentou muito a dermatite atópica. E que ela está associada sempre a outras alterações alérgicas, como asma, rinite, conjuntivite. E a pele nasce seca, e essa pele seca, ela é predisposta a inflamar e a coçar muito. E é um problema que afeta não só a criança, são crianças que nascem a partir dos 3, 6 meses, começam a ter a pele muito seca e acompanhada de muita coceira e muita inflamação. E que é motivo de transtorno familiar. À noite ninguém dorme porque a coceira é muito intensa, a criança acorda à noite com muito coceira. E é fundamental combater a origem de tudo, que é a pele seca. Essa pessoa tem menos água na pele, que gera substâncias que inflamam a pele. Então são principais esses, a dermatite de contato, a dermatite seborreica, a dermatite atópica, são as dermatites mais frequentes de motivo para o consultório do dermatologista. Dermatite de contato, né, são fatores externos que vão provocar aquela irritação na pele. Além do sol, tem outros fatores externos também que podem comprometer e potencializar um câncer de pele, doutora? Tem o fator, a da luz artificial, o bronzeamento artificial, que desde 2009 está proibido no Brasil, justamente por facilitar, proporcionar, né, a formação do câncer de pele. A pele reage como se fosse uma agressão? Esses raios solares, essas luzes artificiais também é uma agressão à pele, e daí essas células começam a crescer de tamanho, se formar o câncer? Seria mais ou menos assim, doutor? É uma agressão celular e alteração celular a partir disso e formação do tumor. Em algumas situações há até a tumoração e junto da tumoração existe a dermatite seborreica. Então, às vezes até confunde o diagnóstico e dificulta um pouco dar o diagnóstico. E como é que a população, no geral, né, tem cuidado da pele? A gente falou que é um órgão muito importante, é o maior do nosso corpo, é também o que fica mais exposto, né? Será que a gente tem tanto cuidado quando se fala em pele ou não? A gente ainda está pecando em algumas coisas, doutor e doutora. Como é que vocês avaliam? No consultório, quando se começa a conversar com os pacientes, estão mais preocupados e dando a atenção que a pele merece ou ainda estamos negligenciando esses cuidados? Eu acho que tem tido uma melhora em relação a isso, justamente por conta da informação, rede social, internet. A gente tem uma divulgação maior. O uso de camisas de proteção solar, o uso de protetor solar mais eficiente, com a tecnologia melhor, com efeito melhor, a gente tem tido um bom resultado. Agora precisa divulgar mais, precisa informar mais a população para que ela use essa proteção, essa barreira contra o sol, né? A grande barreira realmente
do governo fazer campanhas educativas, não pontuais, como uma vez por ano, campanha de câncer de pele é muito importante. Mas essa campanha educativa tem que ser contínua, nas escolas, nas praias, continuamente. Nós temos o exemplo da Austrália. A Austrália é um país de imigrantes ingleses, foram morar num lugar de muito sol, só que o governo lá fez uma grande campanha, principalmente na televisão, nas praias, distribuindo filtro solar, e o resultado disso foi uma grande diminuição do câncer de pele, principalmente o melanoma. A sobrevida aos 5 anos aumentou muito. Né? Então houve uma grande... É importante. Agora, o grande também dificuldade do combate ao câncer de pele é o preço do filtro solar. O filtro solar, se você for usar corretamente, seria meia hora antes de sair de casa e cada 2, 3 horas reaplicá-lo. Um filtro que custa assim de 60, 70 reais, você jamais atingiria. O governo tem que pensar que o imposto que ele cobra, considerando como um produto de estética, de cosmético, que é 80% de imposto, o que ele ganha em imposto, ele perde muito na quantidade de pacientes que vão ao hospital ser operados por câncer de pele. Praticamente, teoricamente, é fácil combater o câncer de pele, mas o governo, ele dificulta, tornando um produto muito caro de acesso à população, principalmente a população mais carente, do uso regular do filtro solar, principalmente pessoas de pele branca, que são as mais vulneráveis ao efeito cancerígeno do sol. E o fator, né, o fator de proteção? Muita gente tem dúvidas na hora de comprar. Quanto maior esse fator, mais protegido eu estarei, ou não necessariamente nessa lógica, doutora? Geralmente o fator de proteção que tem um efeito melhor de reduzir o risco do câncer é acima de 30. Mas o 15, o que a população tiver acessibilidade, né, puder comprar, já ajuda, já facilita. E seguir essa dica também de estar sempre reaplicando. Né? Reaplicando. De acordo com a informação do produto, você vai utilizando e vai fazendo com que o efeito seja um efeito mais eficiente. Fique à vontade, doutor. O que a doutora Márcia falou, muito importante. A partir de 30 é o ideal. Dependendo da pele mais branca, exige protetores solares com maior potência. Quando você fala de 30, isso significa que a proteção contra o raio ultravioleta B. Mas os modernos filtros devem também se proteger tanto contra o ultravioleta B quanto A, porque há um sinergismo de ação na indução do câncer de pele. Então, os bons filtros solares são aqueles que protegem contra o ultravioleta B e A. O Tinosorb M, o Mexoril, por exemplo, tem um amplo espectro de proteção, não só contra ultravioleta A como B. Agora, depois de 30, o ganho em proteção não é muito grande. 30, 40, 70, mas o preço já vai aumentando. Então, a partir de 30, o fator 30 já é suficiente para você ter uma boa proteção. Né? Vamos voltar aqui para outras doenças que afetam a pele, o câncer de pele que a gente está falando aqui desde o início do programa, mas a gente não falou da característica dessa lesão, para que gere uma desconfiança. Porque quando se fala em câncer de mama, né, tem o autoexame, onde a mulher ela pode detectar, né, alguma coisa errada na mama, algum sinal. O câncer de pele também. É possível a pessoa analisar o corpo e desconfiar de uma mancha? Ela vai doer se tiver contato naquele local da manchinha ou não? Como é que a gente explica para quem está em casa? Valdo, o paciente ele tem que examinar a pele, né? Ele tem que ficar de olho no surgimento, no aparecimento de manchas na pele, de pintas na pele e também de mudanças em manchas que ele já tinha, em sinais que ele já tinha. Se esse sinal alterou a cor, se ele cresceu, se ele teve uma alteração, ficou uma mancha assimétrica. Então, nesse caso, ele tem que procurar um dermatologista, um médico especialista para ter uma orientação em relação ao diagnóstico, né, do câncer. Nem sempre vai doer aquela lesão, nem sempre vai sangrar? Nem sempre vai ter sintomas. O sintoma vai ser justamente a alteração na formação, na morfologia daquela lesão. Então, o paciente tem que estar sempre atento ao seu corpo. É muito importante.
E como é que vocês médicos, né, nessa área de pele, como é que vocês classificam uma pele saudável? O que é que seria uma pele saudável? Saudável é a mesma coisa de dizer ausência de doença ou não é só isso, doutor? A pele saudável é aquela pele que, pela idade da pessoa, aparenta menos idade. E isso é muito importante desde a infância, no envelhecimento. O sol provoca não só câncer de pele, mas como apressa muito o envelhecimento da pele. Muito. Além do sol, o fumo também envelhece muito essa pele. E é muito importante sobre o câncer de pele, nós temos divisão de câncer não melanoma e o câncer não melanoma e o melanoma. O câncer não melanoma, que é o basocelular, e o espinocelular, felizmente, são os menos agressivos, que dão menos metástase. Você tiver uma pele branca, idoso, que levou sol, que apareça alguma ferida na pele exposta que não tende a cicatrizar, suspeite, isso é um sinal de alerta de procurar um dermatologista. Em relação ao melanoma, é fundamental o diagnóstico precoce, quando ainda ele está bem superficial, sem risco de metástase. E quais são esses sinais que podem orientar a população, por exemplo, em um sinal escuro, benigno, que deve ser distinguido do melanoma? São muito parecidos. Então, há uma regra chamada regra do ABCD, A de assimetria. Os sinais benignos você consegue dividi-lo em partes iguais, assimetria. O tumor benigno ele é simétrico, o melanoma você não consegue dividi-lo em partes iguais. B de bordas. O sinal escuro, que as bordas começam a ter uma borda irregular, como se uma tinta derramasse ao redor do tumor, isso é um sinal de alerta. C de cor. O sinal benigno tem a mesma tonalidade em toda a sua superfície, ao contrário do melanoma, que ele tem diferentes tonalidades, variando do vermelho, marrom e preto. E, finalmente, a letra D, compondo essa regra do ABCD, de diâmetro. Um sinal pequeno, de um diâmetro de até 6 milímetros, diâmetro de uma caneta, que ultrapasse esse tamanho, deve ser suspeitado de se tratar de melanoma. E é fundamental esse reconhecimento precoce, logo no início. Então é melhor errar por excesso. Qualquer sinal escuro que mude de cor, de tamanho, de forma, deve o paciente procurar imediatamente o dermatologista. Nós hoje dispomos do dermatoscópio, que é um aparelho que, aplicado sobre a pele, dá um tamanho muito maior, que oferece sinais que possibilitam um diagnóstico muito precoce do melanoma, inventado pelos alemães. Esse diagnóstico precoce vai determinar também, né, o sucesso do tratamento e da cura desse câncer de pele, né, doutora? Aí, no caso, quando você recebe esse diagnóstico precoce, vai até o dermatologista, depois o oncologista que vai dar início ao tratamento. Como é que funciona essa questão do tratamento? Faz logo uma cirurgia para retirar aquela lesão ou não é assim? Tem que ir por partes? O tratamento do câncer, ele é a principal é retirada da lesão, retirada ou destruição da lesão, né? Lógico que, assim, preservando o tecido são ao redor, preservando a função do órgão, se for numa área de um órgão específico, e também tentando manter a estética. Mas o principal tratamento é a retirada da lesão. Precisa fazer quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos convencionais do câncer, né? O de pele também precisa passar por esses processos? Para isso daí a gente define a partir do diagnóstico, do estadiamento do paciente. No melanoma, a gente precisa realmente, como é um tumor que dá mais metástase, a gente precisa avaliar se tem ou não metástase ao diagnóstico. Dependendo da espessura do tumor, a gente vai ter uma chance maior de ter ou não a metástase. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o assunto, manda para a gente a sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819, mande aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho teremos o maior prazer em responder a sua pergunta. Agora vamos a uma rápida pausa e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre as doenças da pele. Isso mesmo, doenças que afetam a pele é o tema desta edição do programa. E você que está em casa, quando tem dúvidas, geralmente usa a internet como fonte de pesquisa. Na internet tem muitas verdades que ajudam você a compreender melhor o assunto, mas também tem mitos que podem atrapalhar você a cuidar de sua pele e evitar problemas futuros. Temos aqui algumas afirmações que a gente encontra, na internet com uma certa facilidade e vamos saber dos convidados se se trata de mito ou de uma verdade. Olha só a primeira tela, diz o seguinte, que a dermatite atópica ela só se manifesta na infância. Isso aqui é mito ou é uma verdade? Mito. Ela começa geralmente entre 3 e 6 meses de idade, a chamada fase pré-infantil, e depois pode não haver interrupção e continuar com a fase infantil, a fase pré-adolescente, e em alguns casos, a grande maioria, ao chegar à adolescência, ela é controlada, mas 20% se continua na vida adulta, não se limita só à infância. Próxima tela, vamos aprender se é mito ou verdade. Olha só, não remover a maquiagem prejudica a pele? Mito ou verdade? Não prejudica, mas pessoas que têm a pele oleosa, com tendência a ter acne, espinhas, a permanência por muito tempo de maquiagem oleosa pode induzir, por exemplo, a acne, Muita gente fala que a pele precisa respirar, por isso que é preciso tirar todas as impurezas da pele. Tem alguma verdade também nessa afirmação? Acho que não, não necessariamente. Acho que não, isso é muito frequente. Isso, no meu consultório perguntam muito, mas isso é um mito. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz essa próxima informação. Os banhos quentes, com a intensidade muito grande, muito quentes, danificam a pele? Mito ou verdade? O calor, por conta do chuveiro elétrico e tem aquela água um pouco quente. Ele danifica a pele em pessoas, em 2 tipos de população, de faixa etária. Crianças que têm, a gente conversou da dermatite atópica, que tem atopia, que tem história pessoal, família de asma, rinite. Essas pessoas que já nascem com a pele seca, o banho quente acentua mais ainda essa pele que fica mais seca ainda, com banho quente e demorado, e aí pode induzir ou agravar a dermatite atópica. E também, na outra faixa etária, os idosos. Com idade, 30 a 65% dos idosos têm a pele seca. E esse banho quente vai intensificar ainda mais essa pele, vai se tornar mais seca ainda, e como na criança, poderá induzir o eczema do idoso, que é a pele principalmente na perna, que é o local do corpo mais seco. Então, esse banho quente, persistente, ressecando mais a pele, ele fica predisposto a desenvolver eczema, inflama e passa a coçar bastante. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz a outra informação. Vamos lá? Tratamentos naturais para a pele são melhores porque têm menos efeitos colaterais? Mito ou verdade? Não sei, seria tratamentos naturais. Eu acho que sempre medicamentos da indústria farmacêutica têm base científica, e esses tratamentos naturais, coisas que se aplicam, aroeira, coisas de plantas, podem, ao contrário, danificar e provocar eczema na pele, passar a coçar e inflamar bastante. Então... E no caso do tratamento do câncer, pode-se colocar alguma coisa naquela região onde tem a lesão e a pessoa ainda não sabe se trata de câncer ou não, também pode piorar a situação? Doutor? Pelo contrário, prejudica ainda mais porque vai dificultar mais ainda, altera a lesão, retarda o diagnóstico. Aí a gente já vai chegar num diagnóstico mais tardio e aí realmente vai ficar mais complicado. Próxima tela, mito ou verdade? As gestantes, elas estão mais propensas ao melasma? Mito ou verdade? É verdade, principalmente as mulheres morenas. Ela, como eu falei, aqueles 3 fatores genéticos, o sol e o fator hormonal, como anticoncepcional e a gestação, principalmente se for de pele escura, elas são mais propensas a desenvolver o melasma. Assim.
Vamos à próxima informação. Vamos aprender juntos aqui. A foliculite e acne podem ser consideradas a mesma doença, doutor? Mito. A acne, na verdade, como a foliculite, ela tem origem no mesmo, no pelo, né? Mas são diferentes. A foliculite geralmente está associada à infecção por bactéria Staphylococcus aureus. Enquanto a acne é que a foliculite pode afetar qualquer área do corpo, principalmente áreas de maior fricção, como roupa apertada, nádegas, por exemplo. E a acne é uma forma de foliculite restrita às áreas com maior riqueza de glândulas sebáceas, que é a face e o tórax, e não necessariamente associada ao estafilococo. Tem uma outra bactéria, o Propionibacterium acne, que contribui para essa forma especial de foliculite, a acne juvenil. Ok, tem muita gente participando agora através do nosso WhatsApp. Já vamos começar a repassar essas dúvidas para os convidados. Você que tem ainda uma dúvida, pode mandar para a gente 99209-4819. Temos o maior prazer de ler cada pergunta e responder também para você que está em casa. Tem a participação aqui da Eli Claudino. Ela, na verdade, ela deixa uma opinião. Queria saber se vocês concordam. O protetor solar deveria ser transformado aqui no Brasil como um medicamento, um remédio. Principalmente para as pessoas, né, albinas, por exemplo. Vocês concordam que deveria o protetor solar ser transformado em remédio, em medicamento? Sim ou não? O protetor solar realmente é uma doença de alta incidência que a gente precisa tomar alguma atitude. Isso daí... eu não sei se realmente transformando esse remédio, acho que iria dificultar mais ainda o acesso. Porque se for remédio tem que ter a prescrição médica. Exatamente, assim, a orientação seria mais assim, específica, tudinho, aí eu acho que... A solução seria o quê? Incentivo a diminuir, né, impostos cobrados sobre o protetor solar, incentivos também com campanhas educativas, mais ou menos o que o doutor falou para a gente no bloco anterior aqui do programa. Exatamente, né, como o professor Sérgio falou, isso daí. Teria que ter uma diminuição dos impostos para que ficasse mais acessível. Né? O senhor concorda com se transformar em remédio, protetor solar? Deveria ser, porque remédio, o imposto é menor. Infelizmente, o filtro solar, ele ainda é classificado como cosmético, e sempre os produtos de cosméticos, o imposto que o governo recolhe é muito maior. Então ele tem que ser considerado como um medicamento, com a intenção de diminuir os impostos e tornar mais acessível à população o uso do filtro solar regularmente, diariamente. É importante também que quem não tem acesso ao protetor solar também pode se proteger de maneira mecânica, usar o chapéu, usar as roupas apropriadas, cobrindo as áreas mais expostas, para que não deixe de se proteger porque não tem um protetor. Temos aqui outra participação no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas diz que ouviu muito falar dos dois convidados a questão da metástase, né? Que o câncer de pele pode se transformar, em metástase. O que é que seria metástase? É a dúvida aqui do telespectador. No caso, seria uma disseminação da doença, né? No caso do câncer de pele não melanoma, que é o base celular espinocelular, raramente, são mais raras as metástases. No caso do melanoma, não, é mais frequente. Então, nesses casos, o base celular ele tem uma incidência de metástase de 0,1%, 0,01%, muito baixo o índice de metástase. Mas é uma disseminação da doença. No caso, para outros órgãos. Outros órgãos, né? Geralmente, no caso do melanoma, que é o que dá mais metástase, pulmão, osso, cérebro. Então, por isso que é importante, ao diagnosticar o melanoma, a gente saber se tem ou não essa disseminação. Temos outra participação aqui no nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas fala que o marido dela tem uma escamação na cabeça, coça muito e descama bastante. Já usou shampoo, já usou pomadas, tomou vários comprimidos e nada resolve. E quando o cabelo fica grande, né, aí é que fica irritado, doutor. Tem que procurar um dermatologista para ter o diagnóstico, né? Mas diante dessas afirmações que ela repassou, essas informações, posso desconfiar de alguma coisa? De duas possibilidades. Uma, a dermatite seborreica, que consta de uma descamação difusa, de uma escama de aspecto untuoso, gorduroso, geralmente sem inflamação de base. Coça pouco, né? E a outra possibilidade é a da psoríase, que é uma localização frequente no couro cabeludo. Não, ao contrário da dermatite seborreica, é uma descamação mais localizada, escamas
mais espessas, prateadas, bem delimitadas, sob uma base eritematosa. E que em 85% desses pacientes tem prurido, tem coceira. Então são essas duas possibilidades. Dermatoseborreica, você utiliza shampoos e pode controlar. Já a psoríase, aí você tem que utilizar medicamentos além de shampoos, de uso tópico. Então essas duas possibilidades que são muito frequentes no couro cabeludo. Temos outra participação aqui, a Alessandra. Ela mora em Água Fria, ela está gostando muito do bate-papo, do programa, e gostaria de saber o seguinte: a doença de pele, essa que o povo chama, né, de cobreiro, a mãe dela tem 66 anos e apareceu isso no pescoço. Qual médico, né, ela deve procurar? O dermatologista, a gente já adianta. Quando ela procurou um médico, o clínico geral, disse que cobreiro era o nome da doença que ela tinha. Ela complementa aqui. Ela diz que tem muito cuidado na pele da mãe dela, porque já tem uma certa idade, usa protetor solar, mas se queixa que ainda é muito caro o protetor solar. E diz que está tendo uma certa dificuldade em marcar um dermatologista através do Sistema Único de Saúde. É aqui a participação da Alessandra. Que doença é essa, doutor? Por nome de cobreiro, que chamam popularmente. O cobreiro, popularmente chamado cobreiro, nada mais é do que o herpes zoster. O que seria o herpes zoster? Seria uma reativação do vírus da varicela, que é a catapora. Né, doutor? Então a pessoa tem catapora, a varicela, geralmente no início da vida. Aquele vírus fica incubado na coluna, no gânglio da raiz posterior do nervo, e anos após, com a idade, por exemplo, que baixa a imunidade, naturalmente depois dos 40 anos, vai caindo a imunidade do paciente, ou hoje em dia muito pela AIDS. Às vezes uma das manifestações mais iniciais da AIDS, esse vírus que estava ali dormindo, né, na coluna, ele é reativado e sai da coluna e começa a caminhar pelo nervo. E aí explica não só as lesões cutâneas, como a intensa dor. Tanta dor que alguns pacientes há relato de até caso de suicídio. Então, uma coisa muito importante a ser dita é que a população saiba que quando você tiver inicial cobreiro, você deve ser medicado com antiviral nas primeiras 72 horas, momento que ainda o antiviral pode atuar sobre o vírus. Daí o nome varicela zoster, o vírus da varicela zoster, começa com a varicela, catapora, e que há uma involução, anos depois ele volta não de forma disseminada, mas de forma localizada, seguindo o trajeto dos nervos a partir da coluna, que aí vai seguindo o trajeto do nervo, é tanto que muita gente diz, sai da coluna e chega aqui, se passar para cá, morre. E é verdade, isso tem, porque os pacientes com AIDS, com linfomas, por exemplo, esse cobreiro pode se comportar como a varicela, de forma disseminada. Então, daí denuncia uma baixa da imunidade. Mas, normalmente, o cobreiro, ele é limitado da coluna e chega até aqui, que é quando termina o nervo. Ele sai da coluna e vai até a outra metade. Mas eu enfatizo, muito importante a população, assim que iniciar, procurar logo o médico para tomar o antiviral, o aciclovir, que realmente vai deter a infecção. Infelizmente, as pessoas chegam depois de 7 dias, 15 dias, quando o antiviral já não mais atua. E quando há uma associação com a doença, com a imunidade baixa, também tem que procurar um infectologista. Infectologista. Outra participação, Severina Soares, de Casa Amarela. Ela está querendo saber qual o melhor horário do sol para a vitamina D. Ela tem essa preocupação por conta do câncer de pele, para evitar, né, tá tomando sol em horário inapropriado. Ela queria saber de vocês. Tem pessoas que falam que bem cedinho é o mais saudável, outras falam no final da tarde. Qual o melhor horário? Teria um melhor horário? Antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, né? Pacientes que não têm como se expor ao sol nesses horários, a gente recomenda fazer uma reposição da vitamina D, né? Porque não tem como ativar a vitamina D, que é ativada pelos raios solares também. E por que é importante, né, a vitamina D para o nosso organismo? Porque ela também atua na defesa do organismo em relação a certas doenças e também bem-estar, né? Um corpo equilibrado com as vitaminas na taxa correta, né? Temos aqui outra participação. A telespectadora fala que a avó gostaria de saber sobre o creme
Efurix, não sei se é o nome comercial, é um creme dermatológico que ela está com medo de passar na pele para que não venha, né, causar algum problema, porque a pele dela é muito sensível. E esse creme foi repassado pela médica, ele contém 5% de fluoruracila. Não sei se é fluoruracila. É um quimioterápico top. É porque tem o corretor ortográfico que às vezes altera aqui, doutora. Mas tem que temer se foi repassado pela médica, ela tem que confiar. Como é que a gente poderia responder essa pergunta aqui da telespectadora? Bom, é uma coisa que é muito importante o médico, antes de prescrever o Efurix, explicar o que vai acontecer com a pele dela. O Efurix, o 5-fluoracil, era utilizado como medicamento interno para câncer visceral. E aí se observou que melhorava também as lesões pré-cancerosas. Porque é um capítulo importante da dermatologia, que são as lesões que antecedem o câncer de pele. E o Efurix, ele é utilizado no tratamento da ceratose actínica, que é uma lesão que tem células malignas, mas bem na superfície da pele, precedendo um daqueles tumores malignos, que é o carcinoma espinocelular. Mas, infelizmente, a ação dele de destruir a célula maligna ainda na superfície é de ferir a pele, inflamar a pele, deixar a pele muito ferida a partir do 5º dia. E eu digo mesmo, olha, se você não disser, as pessoas vão falar muito mal de mim, vão dizer que não volte mais aqui ao meu consultório, porque está acabando com sua pele. O leigo, ele tem que ser informado que aquilo vai acontecer, e é próprio do mecanismo de ação do Efurix. Do 5º dia em diante até 3 semanas em média, 2 semanas de bastante sofrimento. Apesar de hoje, eu utilizo 1 semana de Efurix, por exemplo, e poupo o paciente das 2 últimas semanas fazendo peelings de ácido tricloracético, que os resultados são muito bons. Poupa esse tempo tão prolongado de sofrimento. Então, na minha casa, por exemplo, quando alguém liga, eu disse, olha, deve ser Efurix. Porque realmente, alguma urgência que é rara em dermatologia, deve ser Efurix, que deve estar lhe telefonando. Eu pedi licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e a gente volta agora com a novidade exclusiva. É que a editora Berea lançou uma obra muito especial que conta em detalhes a história da IEAD-PE, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar a sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página reviva a história e conheça a essência desta instituição que completou 100 anos de fundação aqui no estado de Pernambuco. Uma obra que nos transporta no tempo e espaço. A memória da IEAD-PE gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. A Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar através da Berea Bookstore ou pela central de vendas. Anote aí o telefone 3423-5317, 3423-5317. Editora Berea, palavras que marcam. E a gente segue agora falando mais sobre coisa boa. A partir deste momento tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muita atenção às oportunidades. Vamos conferir juntos 15 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. 15 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$1.000. 15 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Vamos a mais vagas de emprego? Olha só, agora tem 15 vagas para assistente de vendas, 15 oportunidades. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.150 é o salário, são 15 vagas para assistente de vendas. Vamos a mais vagas de emprego? Olha só, agora tem 10 vagas para atendente de balcão, 10 oportunidades,
Exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.150 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E agora a gente segue para falar um pouco mais sobre doenças que afetam a pele. Tem muita gente aqui participando no nosso WhatsApp. Vamos começar, mais uma vez, a repassar essas dúvidas. Temos muitas participações. A de agora, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Ela tem uma preocupação sobre o uso do desodorante. Eu preciso retirar esse desodorante ao dormir ou não tem necessidade? Tinha uma especulação que o desodorante poderia tapar os poros e causar o câncer, de mama. Tem que ter essa preocupação? Precisa retirar antes de dormir ou não? Não precisa. Não há nada comprovado em relação a facilitar e ser fator predisponente ao uso do desodorante, não causa câncer. Uhum. Precisa removê-lo, doutor, antes de dormir ou não tem essa necessidade? Não precisa. O problema que pode acarretar o uso de desodorante é a pessoa desenvolver alergia ao componente do desodorante. Uhum. E aí começa a pele na axila ficar vermelha, com muita coceira, o chamado prurido, e aí se instalar a chamada dermatite de contato ao desodorante. Uhum. Mas em relação a câncer de pele, não. Temos aqui outra participação, Tiago França, que mora no Cabo. Ele quer saber o seguinte: o vitiligo é uma doença genética ou existe alguma causa externa para provocar essa doença? E ele quer saber se o vitiligo tem cura ou não. Vitiligo eu chamaria de vários vitiligos, são várias doenças. Então, 30% do vitiligo é hereditário, mas o lado emocional eu acho que influi muito na indução e na extensão do vitiligo. Então, e o vitiligo tudo depende do local de onde ele se instala, por exemplo, na face, que aparentemente a gente não vê, mas tem muito pelo, porque o vitiligo é uma doença considerada principalmente autoimune. Uhum. O sistema imunológico passa a reconhecer, a identificar como a célula melanócita que produz o pigmento como fosse uma célula estranha ao organismo, passa um mecanismo de autodestruição. E tudo vai depender do local. Por exemplo, a face é um local que é muito fácil de se tratar o vitiligo. Os pacientes curam. Agora, áreas onde tem pouco pelo, como a palma da mão, área genital, ponta de dedo, lábio, esses são difíceis. Regiões, por exemplo, sobre saliências ósseas, cotovelo, maléolo, aqui essa parte, que tem pouca gordura, eles são muito mais difíceis. As mãos, a forma chamada acral, de extremidades, é muito mais difícil de tratar. Mas tudo também depende, como tudo em medicina, o início, quando você inicia o tratamento. Uhum. Até os 2 anos de doença, os melanócitos, as células que produzem a melanina, elas estão íntegras. Depois de 2 anos, é difícil. Um vitiligo chegar com 20 anos, na mão, no dedo, na genitália, são vitiligo que não tem muito o que fazer. Mas no início, na perna, por exemplo, que é uma área de muito pelo, ele se repigmenta assim. A grande maioria é possível repigmentá-lo. Uhum. Existem várias maneiras de tratar, dependendo também da extensão do vitiligo. Uhum. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber no caso do câncer de pele. A pessoa em tratamento, cometida dessa doença, tem direito à aposentadoria? Tem alguma informação sobre isso, doutora? A parte mais jurídica da coisa? Essa parte é mais jurídica, realmente. Mas existe uma cartilha já que é bem estabelecida em relação aos direitos do paciente com câncer. Aconselho realmente ele procurar uma orientação jurídica em relação a isso. Temos aqui outra participação. Gelviane, que mora em Santa Cruz do Capibaribe. Ela gostaria de saber o seguinte: uma vez por ano meu rosto ele fica escamando. O que será isso, doutor? Pois acontece, todo ano acontece o episódio. Ela mostra aqui uma fotografia que a gente não pode exibir,
mas sempre, né, acontece e vai embora. Depois de um ano, volta novamente. A Gelviane de Santa Cruz do Capibaribe deixou aqui essa pergunta. Ela disse que não tem espinha, mas cada ano a pele do rosto fica toda escamando, como se tivesse ido à praia, levado o sol e começa a descascar, doutor. Bom, o diagnóstico em dermatologia tem que ver mesmo, né, visual. Mas uma possibilidade é a dermatite seborreica, que é muito frequente e que tem a predileção pela face. Você tem vermelhidão e descamação. E varia, dependendo, se a pessoa estiver mais estressada, momento de maior tensão emocional, ela se acentua e depois ela pode evoluir. Que o sol, por exemplo, ajuda muito a combater. Tanto que nos lugares frios, épocas do ano com pouco sol, essa dermatite seborreica é mais intensa. Né? Suponho que ela tenha a dermatite seborreica, é uma possibilidade. Né? Outra participação, Kelly de Vitória de Santo Antão. Kelly quer saber o seguinte: qual a frequência que devemos fazer uma limpeza de pele profunda com peeling para manter essa pele linda, sempre limpa e saudável? E a outra dúvida, ela quer saber o seguinte: congelamento de certas áreas ali do rosto para evitar linhas de expressão pode causar danos futuros, doutor? Olha, há um exagero dessa questão de limpeza de pele. Eu acho que a pele, o rosto, o que você pode fazer de limpeza de pele é tratar, por exemplo, os cravos, comedões da face, né? Alguns sabonetes podem melhorar, diminuir essa oleosidade, mas em relação a marcas e tudo, você pode fazer os peelings, que são procedimentos de estética com aplicação de ácido que melhora muito a aparência. E dependendo eles têm profundidade diferente, dependendo da condição. Superficiais, médios e profundos. Quanto maior a profundidade, maiores os benefícios no rejuvenescimento da pele, na remoção de manchas que ocorre ao longo da vida. Né? Tem a participação agora da Rayane Monteiro. Rayane quer saber o seguinte: ela diz que tem várias manchinhas, que essas manchinhas vão do colo, vai até o começo da coxa, e elas aumentaram após a gravidez. São marrons, sem diâmetro exato, ela fala. Gostaria de saber se poderia ser um melanoma, por exemplo. Essas lesões mais escuras realmente têm que ser avaliadas por um dermatologista para verificar essas características que o professor Sérgio falou, a simetria, os bordos da lesão, e fazer a dermatoscopia, né? Quando tem muitas assim, tem que realmente procurar um dermatologista para examinar elas e ver se existir alguma lesão suspeita, partir para uma retirada da lesão e ver se tem o diagnóstico mesmo. Agora tem a pergunta do João Lima, que mora em Jardim Atlântico, Olinda. Ele quer saber o que causa, né, fungo nas unhas. E a gente lembra que o dermatologista cuida de unhas, né, couro cabeludo, também da pele, né, doutor? Não é só da pele, claro. Dermatologista. São os chamados anexos da pele. Né? Os fungos, geralmente eles acometem a unha dos pés. Raramente atinge a unha das mãos, exceto o paciente com AIDS, por exemplo, com alguma imunodeficiência. A dermatofitose, esses fungos impinges, né, chamado vulgarmente, eles acometem praticamente apenas o dedão do pé. Geralmente ali a unha se engrossa, fica espessa, amarelada e geralmente fungos. As unhas das mãos muitas vezes são atribuídas a fungos, alterações das unhas, principalmente em mulheres, mas isso não é fungo, porque são alterações pela própria agressão do sabão detergente que provoca essa deformidade das unhas das mãos, mas não está relacionada a fungo, já praticamente é limitada às unhas dos pés, esses fungos. Tem outra participação aqui, a Gildete. Ela quer saber o seguinte: eu estou com queda de cabelo e uma queda significativa. Ela queria, e quando nasce, esse cabelo nasce branco agora. Seria alopécia, doutor? Tem cura? Não tem? A dúvida aqui da Gildete, que está participando, com a queda significativa de cabelo, e quando nasce esse cabelo, nasce branco. É uma queixa que atormenta as mulheres, né? Queda de cabelo, tudo que possa parecer com o homem, elas correm para o dermatologista. Há uma doença chamada alopecia areata, que o cabelo é uma doença também autoimune,
que cai o cabelo e quando ele nasce, pelo menos numa fase inicial, ele ainda é branco e depois escurece, suponho isso. Mas existe, eu acho que é a única condição mesmo, mas a queixa de queda de cabelo na mulher é muito frequente, a alopécia equivalente ao do homem. Mas essa questão de cabelo branco, eu acho que é a alopecia areata, que é uma doença autoimune. Tem outra participação aqui, a pessoa está perguntando o seguinte: feita uma cirurgia, né, para remoção de um câncer de pele, pode-se aparecer uma nova lesão no mesmo local onde foi removida a anterior? É ótima a pergunta, porque realmente tem uma tendência maior, o paciente que já tirou a lesão, de ter novas lesões também com câncer em outra parte do corpo. E também, se a lesão for retirada e não tiver uma margem adequada, ela pode também retornar no mesmo local, que é o que a gente chama de recidiva da doença. Então, retirou uma lesão, tem que ser avaliada as margens da lesão no histopatológico, que é o exame da biópsia, e depois esse paciente tem que ser acompanhado, ele não pode receber alta, ele retirou a lesão e não venha mais, ele tem que continuar com acompanhamento médico para verificar se essa lesão realmente foi adequadamente retirada. Quando faz a retirada, né, desse câncer de pele, fica uma cicatriz ou não, né? A retirada cirúrgica geralmente deixa a cicatriz. O que a gente tem que fazer é tentar ao máximo poupar pele, sã, para poder deixar esteticamente uma coisa mais acessível, mais estética, né? Felizmente, né, a natureza é sábia. Geralmente, essa cicatrização na face é muito melhor do que em outras áreas. Por exemplo, ombro, áreas de tensão, ombro, dorso, a face anterior do tórax, por exemplo. E em pessoas morenas, o risco de cicatriz exagerada é muito maior. Mas na face, geralmente, né, geralmente é bem melhor o aspecto estético dessa cicatriz. Uma última pergunta, bem rápido, que estamos chegando na reta final do programa. Rosângela, que mora no Alto José Bonifácio, ela disse que o cabelo dela está bem fraquinho e as unhas também estão fraquíssimas. Ela diz que toma algumas vitaminas, mas não está vendo resultados. Tem alguma solução mais adequada? Olha, isso tem que ser estudado, né? Há doenças de pele, originárias na pele, mas a pele também pode refletir doenças internas. Por exemplo, o hipotiroidismo, ele provoca queda de cabelo e também as unhas enfraquecem. Então, esse paciente tem que ser visto como um todo, não só a pele, mas por trás disso, anemia, várias outras condições, medicamentos, né? Oncogênico, medicamento para câncer, por exemplo, pode enfraquecer a unha. A isotretinoína, por exemplo, aquele tratamento Roacutan para acne, ele pode provocar alterações nas unhas e queda de cabelo. Então tem que fazer uma anamnese, um interrogatório mais detalhado para esclarecer isso. Vou pedir mais uma vez licença aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma usar produtos caseiros para tratar problemas na pele? Das pessoas que participaram com a gente, 62% responderam que sim, que usam de produtos caseiros para tratar problemas na pele. 38% responderam que não, e a gente agradece a você que ligou, que participou. Estamos agora na reta final, é o momento de agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Márcia Lucena, ela que é cirurgiã oncológica, muito obrigado pela participação. O espaço fica aberto agora para o último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço a participação, Laudis, e conscientiza a população realmente de procurar se proteger do sol para evitar e diminuir mais essa incidência de câncer de pele, que hoje a gente tem tão alta no mundo todo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Também queria agradecer ao doutor Sérgio Paulo. Doutor Sérgio é dermatologista, professor de dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Doutor Sérgio, muito obrigado. Considerações finais. Eu queria dizer aos ouvintes que realmente o muito importante é a educação, né? de ler bastante sobre as doenças e nunca se medicar. Nunca se medicar com remédios caseiros que aparentemente são inócuos, mas podem provocar problemas, como o remédio de um modo geral. Remédios não só curam, mas também induzem doenças, né? Queria só salientar uma coisa que foi falado, não foi falado sobre câncer, da importância da proteção
do sol contra os efeitos sobre os olhos. Por isso, a importância de usar óculos escuros para evitar não só catarata, cegueira e os mesmos tumores malignos que afetam a pele podem também atingir seus olhos, inclusive o melanoma. Então, educar, ler, o governo deve educar essa população a educá-la no sentido de reconhecer as doenças no início e nunca se automedicar. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um excelente dia, uma excelente semana, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!